O Reino Unido enfrenta uma forte onda de contaminação por causa de uma mutação mais infecciosa do coronavírus 2019. Foram 50 mil casos novos por dia durante uma semana e quase 59 mil contágios nas últimas 24 horas. O país está perto de ultrapassar a Itália como o país com o maior número absoluto de mortes na Europa. A expectativa é passar de 75 mil a 100 mil mortes até o fim do mês. Por tudo isso, o primeiro-ministro britânico impôs um terceiro confinamento nacional na Inglaterra, desta vez por pelo menos 7 semanas. Todas as atividades não essenciais pararam à meia-noite de segunda-feira. As escolas voltaram a fechar, só devem reabrir em 15 de fevereiro. Até lá, as aulas serão online. Só é permitido sair de casa para comprar comida, ir trabalhar, se não puder trabalhar em casa, ir à farmácia, procurar tratamento de saúde, fazer exercício 1 hora por dia ou escapar de abuso. A Escócia anunciou hoje um confinamento até o fim de janeiro. A hospitalização cresceu 30% em uma semana no Reino Unido, está no nível mais alto do que no pico da primeira onda em abril, com mais de 26.800 pacientes internados por Covid-19. A meta é evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Até meados de fevereiro, Johnson espera que os grupos de maior risco, os maiores de 70 anos, funcionários de saúde na linha de frente no combate à pandemia e os clinicamente vulneráveis, cerca de 12 milhões e 200 mil pessoas, tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina. A Alemanha examina a necessidade de prorrogar até o fim do mês o confinamento, que deveria acabar em 10 de janeiro. A média de casos novos por dia no país está 3 vezes acima do nível considerado seguro para retomar as atividades econômicas. A Alemanha teve até agora 1.800.000 casos e mais de 35.500 mortes pela Covid-19. Esta nova variante do vírus já circula em vários países europeus e no Brasil. O Brasil notificou mais 562 mortes e 22.489 casos novos de Covid-19 nesta segunda-feira. São agora mais de 7.754.000 casos confirmados e 195.591 mortes. No mundo inteiro, o total de casos confirmados se aproxima de 86 milhões, com mais de 853 mil mortes. Cerca de 61 milhões de pacientes foram curados, 23 milhões apresentam sintomas leves e pouco menos de 108 mil estão em estado grave. Os Estados Unidos registraram mais 196.386 casos novos e 2.047 mortes nesta segunda-feira. O total de pacientes hospitalizados no país está em 128.210, com alta de 10% em 2 semanas. Os Estados Unidos tiveram, desde o início da pandemia, mais de 20 milhões e 800 mil casos confirmados e 353.729 mortes. O Japão estuda a possibilidade de declarar um estado de emergência em Tóquio pela primeira vez desde abril. A capital japonesa pretende sediar a Olimpíada, que deveria ter sido disputada no ano passado. Os jogos estão marcados para 23 de julho a 8 de agosto. Todas as modalidades esportivas previstas, todas as competições devem ser disputadas. O orçamento já está em 15 bilhões de dólares, dos quais 900 milhões serão usados para proteger os atletas e os dirigentes da pandemia. Ainda não se sabe se vai haver público. Na verdade, não se sabe, não há nem certeza de que haverá Olimpíada. A Coreia do Sul prorrogou até 17 de janeiro as medidas de restrição na região metropolitana de Seul, onde vive a maior parte da população do país e onde houve a maioria dos casos recentes. Em toda a Coreia do Sul, restam 42 leitos disponíveis em unidades de terapia intensiva e 6 na capital. O governo pode elevar as restrições de movimento para o nível 3, que ainda não seria um confinamento desde o início da pandemia, que chegou à Coreia do Sul em janeiro. O país não adotou um confinamento. Teve até agora 65 mil casos confirmados e 1.007 mortes. Pelo menos 13 milhões de pessoas foram vacinadas em mais de 40 países, sendo 4.560.000 nos Estados Unidos e 4.500.000
e 500 mil na China. O Brasil tenta agora negociar com a Índia as vacinas do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Estão sendo fabricadas na Índia, que resolveu priorizar sua população de 1,380 bilhão de habitantes. Em mais uma tentativa de golpe sem precedente na história dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump insiste em mudar o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro. Todos os 10 secretários da Defesa vivos assinaram uma declaração pedindo uma transição pacífica sem o envolvimento das Forças Armadas. Mais de 200 altos dirigentes empresariais apelaram ao Congresso para que certifique a vitória de Joe Biden e Kamala Harris no colégio eleitoral. No domingo, o jornal The Washington Post divulgou uma gravação de Trump num telefonema de 1 hora no sábado, pedindo ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, o responsável pelas eleições no estado, para achar 11.780 votos para ele. É um voto a mais do que a vantagem obtida no estado pelo presidente eleito Joe Biden. Nesta terça-feira, o estado da Geórgia realiza eleições complementares para 2 vagas no Senado, que podem virar o jogo, decidir qual será o partido majoritário. Se o Partido Democrata ganhar, o Senado ficará dividido meio a meio, 50 senadores para cada grande partido, e a vice-presidente Kamala Harris, que presidirá o Senado, terá o voto de Minerva. A dúvida é se os republicanos vão votar na Geórgia, já que Trump insiste que a eleição presidencial no estado foi roubada. Mais de 3 milhões de pessoas votaram antecipadamente. Na quarta-feira, o Congresso recebe os votos do Colégio Eleitoral para certificar a eleição de Biden. É a última formalidade do processo eleitoral americano. Pelo menos 12 senadores e 140 deputados do Partido Republicano pretendem contestar o resultado nos estados decisivos em que Trump perdeu. Não terão número suficiente para dar um golpe, mas vão tumultuar o processo para agradar a base trumpista. Atropelam a democracia para agradar ao eleitorado direitista radicalizado pelo populismo de Donald Trump. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara. Se tiver de sair à rua, e mantenha a distância de 2 metros. E muito obrigado pela sua atenção.